Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, o horário que você estiver acompanhando. Estou passando por aqui já para agradecer, né, pelo primeiro vídeo, pelo apoio que eu já tive aí de algumas pessoas. Dizer que é real, é para valer. Se Deus quiser, a gente vai levar esse projeto para frente. Tem muita coisa boa para a gente falar aí nos próximos dias, também no decorrer do próximo ano. Hoje nós temos 3 assuntos para falar para vocês, atualizações do fim de semana. O primeiro, eu já estou dando meio que um spoiler por aqui, quem pegou, pegou. Pela ordem dos acontecimentos, nós vamos falar Fórmula 1. Ontem aconteceu a 24ª corrida da temporada, já estou aqui com a minha colinha. Nós tivemos a 24ª e última corrida do campeonato de 2025, que marcou o primeiro título mundial do inglês Lando Norris da McLaren. Porém, quem venceu a corrida foi o Max Verstappen, o holandês da Red Bull. Detalhe também, mais um ponto na coleção dos rolês aleatórios de Ronaldinho Gaúcho. É isso mesmo, o bruxo estava nos boxes da Sauber acompanhando o Gabriel Bortoleto. Então coloca aí mais um rolê aleatório na conta do bruxo. Essa corrida teve o Max Verstappen, né, que foi o pole position no sábado, também dominou a prova no domingo e saiu como vencedor. Também uma prova sem sustos, sem grandes sustos para o Verstappen. O único momento que ele chegou a perder o P1 na corrida foi no tempo da sua troca de pneus, que ele só fez uma parada trocando de pneu médio para pneu duro. Mesmo assim, ainda em pista, conseguiu a ultrapassagem em cima do Piastri e voltou ao primeiro lugar sem maiores problemas. O Piastri largou de terceiro, logo na primeira volta já ultrapassou o Lando Norris, pulando para segundo, chegou a assumir por algumas voltas o primeiro lugar nesse momento aí que eu falei do Verstappen indo para os boxes, porém foi para sua parada, voltou em segundo e ficou por ali mesmo também sem maiores sustos para essa posição do Piastri na corrida. O Lando Norris fez o que precisava, chegou em terceiro lugar, era o pódio que ele precisava, era o pódio que ele conseguiu e foi o suficiente para o título que ele tanto queria, né? Porém, entre os três foi o que sofreu um pouco mais, vamos dizer assim, porque no começo da prova, quando perdeu sua segunda posição para o Piastri, foi um pouco atacado pelo Charles Leclerc da Ferrari e ficou perto de perder essa terceira posição. Foi o primeiro dos três a parar nos boxes para tocar pneu e teve um momento ali que foi perigoso, de certo modo. Ele tentou ultrapassar o Yuki Tsunoda. Ele ainda foi empurrado um pouco para fora da pista, mas aí no fim das contas foi investigado por ter passado por fora da pista, porém só o Yuki Tsunoda levou uma punição por ter, de fato pelos valores da FIA, empurrado o Norris para fora da pista. Mas com tudo isso, o Norris conseguiu o seu primeiro título mundial, segurando o Verstappen em segundo e o Piastri em terceiro na classificação geral. Mas ainda falando um pouco dessa corrida, nós tivemos o Leclerc terminando em quarto, o Russell da Mercedes terminando em quinto, Alonso sexto, o Ocon em sétimo, o Lewis Hamilton em oitavo e o Hülkenberg em nono, que tiveram um fim de semana bem abaixo, principalmente nos qualis, né, no sábado. O Hamilton largou de 16º, chegou em oitavo, o Hülkenberg de 18º chegou em nono e o Stroll completou os 10 que pontuam. O nosso Gabriel Bortoleto, que largou em sétimo e só teve uma parada saindo de pneu médio para pneu duro, também relatou alguns problemas no carro, falando que quicava muito e não conseguia manter a aderência do carro. Foi ultrapassado no final e terminou apenas em 12º lugar, com um detalhe que ele terminou no geral da prova em 11º, porque o Oliver Berman, que terminou de fato em 12º, teve uma punição e com isso o Bortoleto herdou essa vaga e ficou em 11º. Completando aí os 20 totais, o Sainz, o Tsunoda, o Kimi Antonelli, o Albon, o Radiaro, o Lawson, o Gasly e o Colapinto. Depois de algum tempo, essa foi a corrida que com todos os 20 pilotos terminaram, né? Não teve nenhuma batida, nem nenhum abandono. Coisa essa que o Verstappen, no fim das contas, ainda sonhava com isso para tentar o título mundial no fim da prova, porém
não aconteceu como aconteceu em 2021, que aconteceu a batida sozinha do Latifi, que gerou o safety car, e o Verstappen ultrapassou o Hamilton na última volta em 2021, no mesmo circuito de Abu Dhabi, onde foi o Verstappen conseguiu seu primeiro dos 4 títulos mundiais. Levando em conta também a classificação geral do campeonato, o Lando Norris terminou com 423 pontos, o Verstappen 421 e o Piastri com 410, acompanhados do Russell, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Albon, Sainz e o Alonso. Depois aí Hülkenberg, Hadjar, Berman, Lawson, Ocon, Stroll, Tsunoda, Gasly, o nosso Gabriel Bortoleto em 19º com 19 pontos, e aí os dois pilotos que correram e não pontuaram, o Colapinto e o Jack Durham, ambos da Alpine, o Jack Durham que começou a temporada e o Franco Colapinto que terminou a temporada. O segundo assunto que temos aqui para passar foi o Mundial da Raíssa Leal. Essa menina é fora do sério, essa menina tem apenas 17 anos e ela foi tetracampeã mundial da Liga de Skate Internacional, com a decisão acontecendo no Brasil, no ginásio do Ibirapuera. A Raíssa Leal dominou de ponta a ponta, vencendo as suas concorrentes, a Lisa Kama, a Yumeka Oda, a Funa Nakayama e a Koko Yoshizawa, essas 4 do Japão, e a Chloe Covell, que era uma das favoritas para tentar derrubar essa hierarquia que a Raíssa Leal montou nesses últimos anos, porém nenhuma delas foi suficiente para bater a Raíssa. 2025 atual, 2024, 2023 e 2022, os 4 títulos mundiais da Raíssa Leal. E para finalizar nosso vídeo de hoje, nós vamos falar agora do nosso amado futebol Série A, que ontem aconteceu, começando no sábado, e ontem a conclusão da última rodada da Série A. Depois de 38 rodadas, o Flamengo foi o campeão, que inclusive, como já tinha sido campeão e por calendário ainda com a Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes, teve seu jogo antecipado e jogou no sábado com o Mirassol e empatou em 3-3. Flamengo campeão, vai jogar novamente a Libertadores essa que ela é o atual campeão, no último mês de novembro foi campeão em cima do Palmeiras. O Palmeiras fica em segundo lugar no campeonato, o Palmeiras venceu o Ceará ontem para encerrar sua campanha por 3-1. O Cruzeiro foi o terceiro, Cruzeiro que vai direto para a Libertadores, por enquanto pelo Campeonato Brasileiro, mas ele também pode ir via Copa do Brasil e abrir uma vaga direta à Libertadores. Isso é uma coisa que nós vamos conversar mais para o futuro, no fim do mês, que é quando a Copa do Brasil vai terminar. Cruzeiro que perdeu para o Santos ontem por 3-0. O Mirassol terminou em quarto, como eu já falei, teve seu empate com o Flamengo no sábado, vai jogar pela primeira vez na sua história a Libertadores, e quem vai jogar também a Libertadores via Campeonato Brasileiro, indo de forma direta já para a fase de grupos, é o Fluminense, que venceu o Bahia ontem por 2-0. O Fluminense termina em quinto, porém o Fluminense, assim como o Cruzeiro, também tem chance de ser campeão da Copa do Brasil e pode ir direto, abrindo mais uma vaga direta na Copa do Brasil, aliás, na Libertadores via Copa do Brasil. E essa vaga, quem está muito de olho é o Botafogo, porque se Cruzeiro ou Fluminense forem campeões da Copa do Brasil, o Botafogo, que terminou em sexto e no momento tem sua vaga garantida na pré-Libertadores, entraria direto para a Libertadores na fase de grupos. O Bahia terminou em sétimo, com 60 pontos, vai jogar para a Libertadores. E aí a gente tem mais um dilema desses de Copa do Brasil. O São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro em oitavo, porém também tem chance de jogar a Libertadores. Caso Cruzeiro ou Fluminense ganhem, o Botafogo herda essa vaga direta na Libertadores na fase de grupos, e o São Paulo ficaria com essa vaga na pré-Libertadores acompanhando o Bahia. Grêmio em nono, Red Bull Bragantino em décimo, Atlético Mineiro 11º, o Santos em 12º e o Corinthians em 13º. Esses já têm vaga garantida via Campeonato Brasileiro na Sul-Americana. Porém, como o Corinthians ainda joga a Copa do Brasil, também tem chance de ir à Libertadores. Se o Corinthians for campeão, vai direto à Libertadores e abre essa vaga para a Sul-Americana para o Vasco, que terminou em 14º. Porém, o Vasco também tem sua chance de ir para a Copa Libertadores. Caso vença a Copa do Brasil, o Vasco vai direto. Caso não, e algum outro seja campeão,
abre essa vaga para o Vasco na Copa Sul-Americana, então é certeza que o Vasco vai jogar alguma competição internacional no ano de 2026. O Vitória terminou em 15º, o Internacional terminou em 16º, e aí os últimos 4 rebaixados foram Ceará, Fortaleza, Juventude e o Sport, que amargou um campeonato, não só um campeonato, mas um ano terrível, e já foi rebaixado de forma antecipada há muito tempo atrás. Passando aqui também ainda, antes de finalizarmos nosso vídeo, nos últimos resultados, como eu já tinha falado, o Fluminense venceu o Bahia por 2-0, Botafogo fez o Fortaleza ser rebaixado ao vencer por 4-2, o Corinthians segurou sua vaga na Sul-Americana, mas perdeu posições no campeonato ao empatar com o já rebaixado Juventude em 1-1. O Santos, a gente ainda vai voltar nesse jogo do Santos para falar de um jogador em específico, já a gente volta, mas o Santos venceu por 3-0 o Cruzeiro e escapou da queda. O Atlético Mineiro fez 5-0 no Vasco. O Internacional também escapou da queda ao vencer o Red Bull Bragantino por 3-1. O Vitória é mais um que escapa da queda. Também deixar um detalhe aqui para o treinador Jair Ventura, que já é o 4º clube, se não me falha a memória e a informação que eu vi aqui, que o Jair Ventura consegue ter a missão de recuperar e evitar a queda, como aconteceu já com o Sport, aconteceu também com o Santos e agora com o Vitória. O Ceará perdeu em casa e foi rebaixado ao perder para o Palmeiras de virada por 3-1. O Sport goleado em casa pelo Grêmio 4-0. E o Mirassol em 3-3 com o Flamengo, como eu tinha dito antes, esse jogo tendo sido antecipado para o sábado. Voltando lá, um último detalhe no Santos. Nós vimos uma entrevista ao fim do jogo do Neymar Júnior. O Neymar, que para muita gente foi jogar no sacrifício, né, na 34ª rodada, no jogo contra o Mirassol, o Neymar visivelmente sofreu uma lesão, mais uma lesão no seu joelho. Nesse jogo, o Neymar foi do céu ao inferno, né? O Neymar, logo no começo do jogo, fez o gol que abriu o placar para o Santos contra o Mirassol, mas também, ainda no primeiro tempo, teve esse choque que gerou a lesão. No segundo tempo, o Neymar fez um pênalti em cima do Reinaldo, pênalti esse que o Reinaldo converteu e fez o jogo terminar empatado em 1-1. Saiu-se várias notícias com o Neymar sendo apontado que o Neymar não iria jogar mais os últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro. O Neymar foi para o jogo, teve sim, em alguns momentos, essa motivação para jogar mais, para conseguir recuperar o Santos, e colocou os jogos no bolso, como ele bem sabe fazer. No seu auge, ele mostrou para muita gente, ao vencer o Sport por 3-0, o Neymar fazendo gol e dando assistência. Ao vencer o Juventude fora de casa, com o Neymar metendo um hat-trick, o Santos vencendo por 3-0, os 3 gols do Neymar Júnior. E ontem, ao vencer o Cruzeiro para confirmar a permanência, vencendo por 3-0, o Neymar não participou diretamente nem em gol e nem em assistência, mas o Neymar foi fundamental no jogo, principalmente no lance do segundo gol, na tabela com o Igor Vinícius para gerar o gol do Tassiano ao fazer o 2-0. Neymar, no fim do jogo, deu uma entrevista aos canais do Grupo Globo, afirmando que precisou passar por alguns momentos de terapia para recuperar o seu mental, e também deixou claro que ele quer a última missão, provavelmente, né, nas palavras dele, uma Copa do Mundo para o ano que vem. Assim como a gente falou na última sexta-feira no vídeo sobre o sorteio da Copa do Mundo, nós temos essa esperança, ele também tem essa esperança, e na minha humilde opinião, o Neymar irá jogar essa Copa do Mundo, porque o Neymar, mesmo que ele não atinja os seus 100% fisicamente, mesmo ele entregando, vamos dizer, 80%, 90%, o Neymar é um jogador sim fora do normal, e ele tem sim, na minha opinião, que ir jogar a Copa do Mundo, e tem que ajudar a nossa seleção a tentar, a sonhar com esse tão esperado título do Hexa, que não vem esse título de Copa do Mundo para o Brasil desde 2002, e aí nós sonhamos e precisamos ter um Neymar, um jogador da qualidade dele, para buscar esse título. É isso, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Peço que vocês me apoiem nos comentários, se inscrevam no canal, deixem seu like. Concordou? Não concordou? Comenta aqui, e aí a gente vai falando nos próximos dias, e nós vamos acompanhando, nós vamos debatendo. Isso aqui está tudo aberto pra gente, e eu agradeço de coração por todo o apoio que vocês já têm me dado. É nóis, tamo junto, valeu!